Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre Renato sendo duramente criticado e ouvindo algumas coisas bem importantes após a derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro. Um jogador respondeu algo que o treinador disse na entrevista coletiva. Um destaque positivo mesmo na derrota e também um bastidor revelado por um atacante na zona mista da arena. É tudo isso em nome de KTO.com depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, fundamental para o YouTube disparar o vídeo aqui a mais gremistas, então me ajude já no início deixando o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, estamos próximos da meta dos 30 mil inscritos aqui com apenas 8 meses de conteúdos, então like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários, aquilo que tu está pensando é sempre muito importante aqui no canal. Gente, primeiro ponto, Renato fortemente criticado e justamente criticado pela derrota do Grêmio. Na minha opinião, dessa vez, ele não foi o principal responsável pela derrota, embora tenha uma parcela bem considerável nesse resultado negativo. E tá falando aqui quem bateu forte no Renato depois das eliminações nas Copas, principalmente na Libertadores. O Renato tem se equivocado e muito, e eu tenho criticado muito, mas preciso também ser justo. Ele não foi o principal responsável. Os principais foram Gustavo Martins, João Pedro, a zaga que não resistiu e levou os 3 gols, e o árbitro também que errou ao ter expulsado o Gustavo Martins. Mas repito, Renato tem uma parcela bem grande sim na derrota. Por quê? Porque ele cedo demais recuou o time e nem precisava recuar. Talvez só nos minutos finais, se o Grêmio tivesse vencendo por 2-0 e talvez até o Grêmio tivesse ampliado a vantagem. Porque mesmo com um jogador a menos, o Grêmio vencendo por 2-0 estava mais perto do terceiro do que o Galo de descontar. Então o Renato errou sim na derrota e tem uma parcela bem importante. Só que ele não reconhece. Aliás, ele nunca reconhece os seus erros. Foi assim mais uma vez na entrevista coletiva, mas não só na entrevista coletiva. No post que o Renato fez no seu Instagram, horas depois do jogo, ele voltou a não admitir erros e, mais do que isso, a responsabilizar os jogadores, ou alguns jogadores. Falou em erros infantis, não falou sobre os seus erros. Vamos lá, o que disse Renato no seu post e depois eu quero trazer a reação. Recados diretos ao treinador, críticas diretas ao Renato. Ele escreveu o seguinte: apesar de estarmos com um jogador a mais, conseguimos nos impor no jogo e marcar 2 gols. Verdade. E o Renato acertou ao não ter mexido no time quando o Gustavo Martins foi expulso. Ali ele acertou. Ele não recuou o Grêmio, ele não se acovardou. E por isso o Grêmio construiu o resultado. No segundo tempo, continuando o texto do Renato, no segundo tempo, mantendo o mesmo time e um bom desempenho, acabamos sofrendo uma virada por erros infantis. Não merecíamos essa derrota, pois mesmo em desvantagem fomos superiores em campo. Infelizmente, deixamos escapar 3 pontos importantes em casa. O Renato não admitindo mais uma vez os seus erros e colocando na conta dos atletas. Lamentável. Teve uma resposta sobre isso na zona mista de um jogador que não estava se referindo a esse post, porque esse post foi feito depois, mas a entrevista do Renato, porque ele foi instigado a isso. Eu vou te contar com detalhes. Mas antes eu quero trazer as duras críticas e merecidas críticas que o Renato recebeu nos comentários dessa publicação. Porque a maior parte da torcida não tolera mais os erros e a arrogância do Renato. Comentários no seguinte sentido. Um deles: Renato não admite seus erros, disse que faria tudo de novo, é inaceitável. Outro comentário: queria fazer tudo errado no meu trabalho, ganhar mais de 1 milhão por mês e ganhar 3 dias de folga, porque agora o Grêmio tá de folga, né? Folga prolongada. Renato é teimoso demais. É o fim do ciclo do Renato, disse um outro. Um outro ainda: o Renato tá sempre boicotando o time do Grêmio. Um outro comentário ainda: Renato erra e terceiriza a culpa, diretamente para isso que o Renato falou dos jogadores. Enfim, separei alguns comentários aqui, mas são inúmeros comentários na publicação do Renato no Instagram pessoal do treinador. O Renato certamente está lendo esses comentários. Alô, Renato, não é só a imprensa que te critica, porque ele adora chegar na entrevista e bater na imprensa. Não,
A torcida tá te falando, porque todo mundo tá vendo o óbvio e muitas vezes tu não vê. Só que o primeiro passo para melhorar é reconhecer os erros. Publicamente, pelo menos, ele não reconhece. Alguns ele já reconheceu, como ter colocado o Monsalvo e o Cristaldo juntos. Mas vamos lá, Renato. Tem que evoluir, porque o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores com a tua responsabilidade e no Campeonato Brasileiro faz uma campanha pífia. Olha só, o João Pedro, lateral direito, foi questionado na zona mista por um repórter sobre a fala do Renato de ter responsabilizado o grupo de jogadores. E o João Pedro respondeu isso, mas surpreendentemente de maneira calma. Ele não ficou irritado ou indignado com o que o Renato falou, porque a gente sabe que isso muitas vezes pega mal no vestiário, o treinador chegar na coletiva publicamente e responsabilizar os atletas pela derrota e tirar o seu corpo fora, algo que o Renato vem fazendo bastante, inclusive. Mas o João Pedro foi muito tranquilo. Ele admitiu que errou nos 2 pênaltis, falou sobre a falha do Gustavo Martins, mas disse que qualquer um poderia errar, todos que estão em campo podem cometer esse tipo de erro, que o Grêmio vacilou também não ter segurado o resultado, que faltou atenção e que precisam trabalhar para melhorar, para que isso não se repita nos próximos jogos. Ele respondeu o Renato, mas concordando com o Renato, o que mostra que mesmo com tantos erros nas escolhas e também na entrevista, o Renato parece ainda não ter perdido o vestiário. E se o Renato tem um grande mérito na sua carreira é esse. O Renato sabe lidar com os jogadores. Os atletas gostam muito do Renato. Por bons motivos e por motivos ruins, é verdade. Mas ele parece não ter perdido o grupo do Grêmio. E quando um treinador perde o seu grupo, bom, aí é o fim. Aí não tem como permanecer. Renato, nesse momento, perdeu a maior parte da torcida, perdeu o apoio da maioria pelos seus vários erros. Mas ele ainda não perdeu o grupo de jogadores. Ou pelo menos não perdeu todos os jogadores. Porque a gente sabe de relatos de alguns que não concordam com as escolhas, que ficam insatisfeitos com algumas situações, o que também, para falar bem a verdade, é normal em grupo de atletas em clubes de futebol. Bom, outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a questão do ponto positivo. Não dá para deixar de destacar, mesmo que o Grêmio tenha perdido. Bright White, eu falei aqui no vídeo anterior que ele foi o único a ir lá agradecer a torcida, mas não é sobre isso que eu quero falar agora, é sobre a atuação dele mesmo. Foi muito bem no jogo o Bright White, e isso é muito importante até porque o Diego Costa tá oscilando aí com dores, não tá se sentindo à vontade, né? A gente sabe que o Diego Costa é um grande centroavante, para mim é o melhor que o Grêmio tem na posição, mas precisa ter outro. E o Bright White, que começou muito bem na estreia contra o Cuiabá, depois havia caído drasticamente de desempenho. Claro que é um processo de adaptação, e a partida dele contra o Galo foi muito boa, talvez o melhor do time, junto com o Cristaldo, com o Monsalve, com o Villaçante, o Dodi jogou muito bem também. Então, importante a gente destacar esse lado positivo mesmo da derrota, a bela atuação do Bright White. Bom, pra gente fechar, quero falar com você sobre um bastidor, uma curiosidade revelada por um atacante na zona mista, sobre uma negociação. É bem importante, mas antes, KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. KTO.com, 20% de bônus no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. Brinque com responsabilidade, KTO.com. Daverson, atacante do Galo, que estava no Cuiabá, parou na zona mista e a gente perguntou para ele sobre a negociação com o Grêmio. E ele revelou alguns bastidores bem interessantes e surpreendentes. O Daverson disse que em nenhum momento, o Grêmio falou diretamente com ele. Ele sabe que o Grêmio entrou em contato com o seu empresário. Lembrando que o Grêmio teve uma longa negociação para contratar o Daverson e os valores solicitados pelo empresário não agradaram o Grêmio, que se retirou do negócio e acabou contratando o Arezzo e o Bright White. E o Daverson disse que o Grêmio nunca falou com ele, que o Renato nunca ligou para ele. Me chamou a atenção, porque o Renato tem o hábito de ligar para os atletas para convencer, mas segundo o Daverson, o Renato não ligou para ele. E que pesou a ida dele para o Galo justamente porque as pessoas do Atlético Mineiro ligaram para ele, inclusive o treinador, o Milito, falou diretamente com o Daverson. Então revelou um bastidor aí dessa negociação. Você queria que o Daverson tivesse vindo para o Grêmio? Acho que não, né? Melhor o Bright White, o Arezzo é um jovem de futuro também. Deixa o Daverson lá no Galo, não tá jogando mais tanto assim. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários KTO.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.